Iniciativas femininas transformam estruturalmente o nosso sistema econômico e social. Investir numa maior quantidade de mulheres e meninas ativas economicamente e também independentes financeiramente, não é só investir no crescimento do progresso econômico mundial, mas também expandir mercados e garantir uma maior saúde e educação para todos. Estamos falando de impacto social. O avanço da igualdade de gênero pode adicionar 12 trilhões ao crescimento mundial. Empresas lideradas por mulheres e apoiadas por Venture Capital no Vale do Silício tiveram um crescimento de 12% a mais do que as empresas lideradas por homens. Mas o nosso sistema capitalista ele se desenvolveu em torno de uma cultura patriarcal que carrega muitos valores masculinos, valores dos quais não contemplam nós, mulheres, e muito menos a nossa natureza. Valores esses como o crescimento linear, o individualismo, a competição, hierarquia, dominação de pessoas e recursos e a lógica da escassez. Isso trouxe alguns resultados para a gente. Mulheres hoje ganham em média 26% a menos do que os homens em todos os setores. Se a gente fizer um recorte um pouco mais aprofundado, o salário das mulheres negras representam 43% do salário dos homens brancos. Quanto maior o nível hierárquico dentro das corporações, dentro das empresas, menor a quantidade de mulheres nas lideranças e maior a disparidade salarial entre eles e elas. As mulheres, elas realizam quase que 3 vezes a mais dos trabalhos domésticos do que homens. E sem contar com um problema no mercado de trabalho que é muito latente, um problema que é o fato de nós sermos geradoras de vidas, de novas vidas. E de todo mês a gente se preparar para receber a fertilidade. E de todo mês a gente ter um ciclo como o da natureza e como o da lua. Esse mercado e esse sistema ele não contempla essa natureza. A gente não consegue se recolher em introspecção, em troca de sabedoria com outras mulheres, como faziam as nossas anciãs e como fazem ainda em algumas tribos indígenas. Muito pelo contrário, 48% das mulheres são demitidas após 1 ano do nascimento dos seus filhos. Se você for perguntar, 3 em cada 10 mulheres têm medo de serem demitidas ao engravidar. Mas isso eu estou trazendo para vocês verem como que esses valores masculinos enraizados no nosso sistema econômico-social, eles aumentam e ajudam a perpetuar as questões de paridade de gênero. Mas, durante muito tempo, eu mesma reproduzi esses valores masculinos e isso me agrediu profundamente. O meu apelido sempre foi Trator de Pelúcia. Isso pode até parecer engraçado hoje, mas durante muito tempo isso me ofendeu um pouco. Eu tinha objetivos muito claros e eu era completamente conectada com o plano material somente. Conquistei algumas coisas, ainda muito nova, e para mim o sucesso era muito óbvio. Dinheiro e reconhecimento. Não me importavam mais muito outras coisas, sabe? Completamente desconectada, eu ofendi, eu magoei, eu agredi e perdi muitas pessoas de convivência ao longo dos anos. Desatenta, eu mesma me tornei aquilo que, de uma certa forma, hoje eu não acredito mais. E aí, num determinado momento, eu fui violentada sexualmente. E eu tratei disso como se fosse um episódio qualquer da minha vida, como se fosse um dia qualquer, sem ter a plena noção dos traumas que isso podia trazer para a minha vida. Junto a isso, as responsabilidades elas foram aumentando e foram crescendo, e eu fui me escondendo atrás de uma personagem que eu achava que era a minha personalidade. A Marcela, trator de pelúcia, mulher dos negócios, aquela, sabe, mais macho do que muito homem. Pois é, ela se vestia a maior parte do tempo de preto, cortes retos, largos, que era para esconder aquele corpo violado e odiado
por muitos acúmulos emocionais. E eu não percebia que aquilo era um padrão nocivo para a minha vida. Muito pelo contrário, eu continuei em frente, segui o meu objetivo, porque o meu planejamento era muito correto, estava dando super certo. Aquilo parecia um sucesso. E eu entendia, eu achava que eu tinha conquistado as coisas que eu conquistei porque eu era exatamente daquele jeito. Mas aí, em 2015, a coisa começou a mudar um pouco e o meu caminho retornou de volta à atenção plena. Uma pessoa da minha família estava quase morrendo. E as ferramentas que eu tinha eram tão duras que eu não podia usá-las naquele momento. A história era muito mais subjetiva do que aquilo e eu não sabia o que fazer. Eu me senti completamente impotente naquele momento. Mas tudo passou. Tudo passou e eu adoeci bastante. Quase ninguém percebeu, mas eu fiquei depressiva, eu tive crises de pânico. Estar aqui no palco era uma tremenda vulnerabilidade para mim e eu morria de medo naquele momento. E tudo passou. O meu irmão, ele ficou bem. Eu consegui me reconectar e vivenciar muitos processos de autoconhecimento que me voltaram para dentro de mim, que me fizeram eu curar de mim mesma. E naquele momento eu tive que parar para dar atenção àquela situação da minha família. E naquele momento em que eu parei, eu pensei, puxa, eu não parei antes, eu não parei esse meu dia a dia opressor. E aí, recém-completados os meus 30 anos de existência, eu pude me reconectar com o que eu tenho de mais profundo, com os meus valores, com a minha essência, e pude trazer a serviço do que eu tenho de ferramentas profissionais, com a missão que eu tenho nessa existência. E é esse meu trabalho que eu faço hoje na TEAR, Rede de Iniciativas Femininas. Muitas iniciativas surgiram com o intuito de resolver algumas questões do universo feminino. E é um pouco desse o foco que a gente atua, reduzir as desigualdades entre as oportunidades sociais e econômicas entre os homens e mulheres, principalmente na liberdade financeira. A mulher, quando tem a liberdade financeira, ela consegue conquistar também uma liberdade de tomada de decisão. E não só uma liberdade de tomada de decisão para empreender, mas também uma tomada de decisão para sair de uma situação de vulnerabilidade, de violência. E é nisso que a gente atua hoje. Impulsionar o empreendedorismo de mulheres é se conectar com o que elas têm de maior realidade, maior força, para que elas sejam protagonistas das suas próprias histórias. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma ideia sobre novos valores que a gente precisa trazer para o nosso sistema econômico e para os nossos negócios. São os valores femininos, como cuidadosamente traz no conceito de economia do feminino com a Jennifer Armbrust. Esses valores femininos, eles precisam começar a pautar os nossos negócios e a nossa economia. São valores esses como o crescimento circular, a colaboração, sustentabilidade e suficiência, cuidado, empatia, abundância e principalmente conexão da natureza. Para que a gente possa, de fato, ter uma mudança sistêmica que nos coloque de volta a uma noção de inclusão e redistribuição de dinheiro e poder. Ela propõe 12 princípios da economia do feminino, dos quais eu me alinho bastante, e eu vou compartilhar 3 deles com vocês. O primeiro deles é integrar. Reúna todas as suas partes, recupere as partes do seu corpo que ficaram espalhadas por aí, perdoe a si mesmo, volte para sua casa, volte para o seu corpo, integre-se. Segundo, incorpore os seus valores.
Prosperar economicamente enquanto vivemos a partir dos nossos valores é profundamente perturbador para a atual ordem social e econômica que vivemos. Cultive a sua autoridade interna. E terceiro, um negócio pode ser um novo modelo para uma ordem social e econômica. E nós, como empreendedores e empreendedoras, nós temos a oportunidade de agitar essa atual ordem social, econômica e política, experimentando novos modelos de negócio que tragam a valorização da humanidade e da terra. Tá, mas como que eu posso fazer isso hoje? E a minha sugestão é que a gente comece parando, respirando um pouco e se conectando com o princípio de tudo. É mais simples do que a gente possa imaginar. O maior poder que nós mulheres temos é o de reconexão com a terra, com a natureza. A gente vive esse ciclo todos os meses. E a gente não pode se transformar em tratores que passam por cima dessa natureza. A natureza, ela é feminina por si só. Ela é regenerativa, ela respeita os ciclos e o tempo natural das coisas. Portanto, empreenda a partir do que está vivo em você, do que te pulsa. Abra espaço para as possibilidades e para as oportunidades que possam acontecer. Valorize os seus skills, monetize os seus valores e os seus skills. E traga para o seu dia a dia algumas características femininas como a introspecção, a empatia e a gentileza. E por último, ajam politicamente. É importante que a estrutura sistêmica suporte a transformação de consciência que a gente está vivendo. E essa estrutura sistêmica só vai vir com mudanças de leis que comportem novos valores econômicos. Ajam. A revolução já começou e vamos agir juntos e juntas para que a gente consiga transmutar a história que nos foi contada e que a gente possa escrever o nosso futuro. Arro.